Olá, eu sou Pedro Ponzo e esse é mais um vídeo da série Narrativa Gráfica para Quadrinhos. Vamos nessa! Na videoaula de hoje eu vou falar sobre tipos de transição de narrativa nas histórias em quadrinhos. Para que você compreenda bem o conteúdo de hoje, é importante que você saiba a distinção entre tempo e espaço nas histórias em quadrinhos. Para isso, eu criei uma série de vídeos, esse já é o 5º vídeo da série. Tem um dos vídeos que fala exclusivamente sobre a questão da estrutura da página de quadrinhos. É muito importante que você tenha uma noção bem clara disso, para que você possa compreender o conteúdo da aula de hoje, certo? Então, se isso ainda está meio confuso para você, eu aconselho que você volte. Eu vou colocar aqui, abre o link. Eu vou colocar aqui um link para que você que está meio confuso ou que não assistiu às outras aulas, poder ver a questão da estrutura da página de quadrinhos. É fundamental para compreender esse conteúdo de hoje. Essa distinção entre tempo e espaço é uma abordagem pessoal que eu tirei da minha pesquisa e do que eu aprendi com a prática também do dia a dia de fazer quadrinhos. Eu organizo as coisas dessa forma, acho muito mais claro na hora de montar a narrativa, tá? O tempo, ele corresponde à narrativa. E o espaço corresponde à estrutura. Então, a arte de fazer quadrinhos é você distribuir essa narrativa, distribuir essa história, essa sequência de ações dentro da estrutura da página de quadrinhos, que é dividida em quadrinhos, tiras e páginas. Na aula sobre estrutura, eu falei sobre as unidades estruturais da página de quadrinhos, tiras, páginas. E hoje eu vou falar sobre as unidades de narrativa que nós temos nas histórias em quadrinhos, certo? As unidades de narrativa principais são as seguintes. Momento, ação e cena. Vou escrever tudinho aqui. Existem outras unidades de narrativa, outras unidades mesmo de tempo, de narrativa, que podem ser utilizadas, mas essas três são as unidades principais que nós encontramos em uma narrativa de quadrinhos, e eu vou abordar só esses três aqui porque nós temos um tempo limitado. Muito bem. O momento é o mínimo de tempo que é mostrado dentro de uma imagem. Então, assim, aquela imagem que você está mostrando, ela diz respeito sempre a um determinado momento de algo que está acontecendo, tá? A ação, ela é um conjunto de momentos, vamos dizer assim, que designa uma ação, alguma coisa que um personagem está fazendo. Essa ação, ela pode ser dividida em várias etapas ou ela pode ser mostrada toda de uma vez em um quadrinho, certo? Quando essa ação ela é fragmentada em várias etapas, você mostra vários momentos diferentes para poder completar uma ação, certo? Por exemplo, a ação de retirar a tampa aqui desse marcador. Então, eu levanto aqui, eu coloco a mão, eu giro, eu puxo. Então, foram quantos momentos? 1, 2, 3, 4 momentos para mostrar essa ação, certo? E a cena, ela é um conjunto de ações, uma sequência de ações que conta um arco maior da história, tá? Então, essas são as unidades principais de narrativa que nós vamos considerar agora na montagem dessa transição entre uma e outra. Porque o que importa na narrativa não é, na verdade, a unidade em si, mas sim a transição entre essas unidades, tá?
Deixa eu explicar direitinho aqui. Se você tem aqui uma página de quadrinhos, certo? Essa página, ela tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3 quadrinhos. Nessa página com 3 quadrinhos, você pode contar 3 momentos. Por exemplo, aqui, levanta, pega, puxa. São 3 momentos de uma mesma ação. Então, isso é chamado de transição de momento a momento. A transição, ela não se dá dentro de um quadrinho, nem dentro de outro quadrinho, não. A transição se dá justamente nesse espaço, nessa lacuna entre um momento e outro, entre um quadrinho e outro. Por isso, a calha é um elemento estrutural muito importante dos quadrinhos. Às vezes ela é negligenciada, mas a calha ela é muito importante, porque a calha ela cria essa lacuna entre um quadro e outro, e justamente essa transição entre um quadrinho e outro é que cria a narrativa. A narrativa não é a cena, o quadrinho desenhado apenas. A narrativa é o conjunto, é a ligação entre um quadro e outro. Você compreendendo isso, cara, você já compreendeu mais do que a metade dos quadrinistas do mundo, porque muita gente faz quadrinhos sem entender direito o valor que existe nessa lacuna aqui, nessa transição de um quadro para o outro. Por isso que às vezes a narrativa fica confusa, fica truncada, fica sem graça. Você dando atenção a essa transição, porque é uma coisa quase mágica, cara. Porque você cria aqui um momento, você cria aqui o outro momento, e o leitor, ele vai completar essa lacuna que falta. Ele vai completar essa lacuna que falta. Quando ele completa essa lacuna que falta, ele cria uma relação entre esses quadros. E essa relação é que dá uma sensação de continuidade. A primeira transição é justamente essa, momento a momento. Quando você tem vários momentos interligados. Por exemplo, é um período de tempo muito curto. Lembre que aqui nós estamos falando de tempo, tá? É um tempo muito curto, é quase quadro a quadro. Quando você fala de ação a ação, o que acontece? Aí a coisa já muda um pouco de figura, certo? Aqui se você tem uma ação, aqui você tem outra, aqui você tem outra. O que acontece? Nesse quadro está acontecendo uma ação. Por exemplo, está tirando a tampa do piloto. Pum, isso é uma ação. Aqui, escrevendo no quadro, a segunda ação. Aqui, falando com vocês, já é uma terceira ação. Então são 3 ações. Aqui foi o começo, meio e fim de uma ação. Aqui outra ação, aqui outra ação. Então aqui tem que terminar uma ação, e aqui tem que começar outra ação, terminar, e aqui começar outra ação e terminar. Então isso já cobre um período de tempo maior. E cobrindo esse período de tempo maior, você tem uma narrativa mais espaçada. Não é aquela narrativa em tempo real, assim, momento a momento, quadro a quadro, não. Já é algo mais espaçado. Fica compreensível, fica, mas é algo que já é mais espaçado. Você conta mais a história em um período de tempo mais curto. Os europeus são muito bons nisso, os americanos também. Eles contam ação a ação. Geralmente essa é a transição mais comum de ação para ação. É a transição mais comum nas histórias em quadrinhos. Então, dê muita atenção a essa transição. Saiba mostrar o fim de uma ação, o começo de outra, e gerar essa interligação de forma que fique compreensível, tá? Eu não posso estar aqui abrindo o piloto e no outro tá acordando na cama, no outro dia não tem nenhuma relação aparente. Esse é um tipo de transição que pode ser usado propositalmente quando você não encontra
correlação, mas você não pode fazer isso sem querer. A história não pode ficar confusa sem você querer. A história pode ficar confusa? Claro que pode. Se isso for parte da sua história, se isso for parte da proposta da sua narrativa, se isso ajudar a contar a sua história. A história não pode ficar confusa sem você querer. Vamos continuar então. O outro tipo de transição é de cena para cena. Se você tem aqui uma cena, como é que funciona? Aqui você já trabalha com um período de tempo maior, ou seja, aqui é o fim de uma cena e aqui já é outra cena e aqui já é outra cena. Por exemplo, eu estou desenhando no quadro, isso é uma cena. Na outra eu estou no computador editando vídeo, já é outra cena. E na outra eu estou conversando com um amigo sobre o vídeo no YouTube, quantos views ele teve. Então já é um outro momento mais na frente, um outro dia, uma outra situação. É a conclusão de uma situação e o começo de outra situação, outro conjunto de ações. Lembra que um complementa o outro, tá? Momentos, um conjunto de momentos forma uma ação, um conjunto de ações forma uma cena e um conjunto de cenas forma uma história. Eu tenho isso bem explicado, eu fiz um infográfico explicando um pouco mais detalhadamente essa questão das transições na narrativa de quadrinhos no meu e-book. Eu aconselho que você faça o download desse e-book para poder ter essas informações mais completas aí, com a visualização de um infográfico, com imagens explicativas, enfim. É muito útil para você que quer aprender a fazer quadrinhos melhor, quer evoluir a qualidade do seu trabalho. Baixe esse e-book, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem outros tipos de transição, como eu estava falando, tem uma que é desconectada, tem outro tipo de transição que é mais para mostrar o estado emocional, mostra o sol, mostra a árvore, mostra a formiguinha. Enfim, eu não vou me aprofundar nisso daqui, eu quero passar só esse fundamental para você poder incorporar na sua história. Lembra da importância dos layouts? No primeiro vídeo eu falo da importância dos layouts, como você deve criar miniaturas de páginas. Isso aqui é vital, cara. Todo profissional precisa aprender a fazer isso aqui, ó. Layout. Quando você monta o layout, você já consegue estruturar a sua narrativa e a partir daqui fica muito mais fácil você desenhar na página final. Se você pega a sua página para desenhar, você tem um roteiro por alto, aí você chega na página definitiva, na página no formato definitivo que você vai desenhar, cara, você se perde, você erra a composição, você erra a localização, você tem que ficar apagando. Isso é perda de tempo. Perda de tempo, cara. O que você tem que fazer é planeje bem a sua história. Planeje bem cada página que você vai fazer. Você monta o layout, estuda como vai ser essa transição de momento a momento, ação a ação, de cena a cena. Como você vai fazer o fim de uma cena, o começo de outra, o fim de uma ação, o começo de outra ação. Como você vai estruturar isso no espaço das suas páginas. E aí quando você for desenhar na página grande vai estar muito mais fácil. Você também tem que ver o seguinte, o que eu ia dizer, cara? Que eu fico pensando, eu vou dizer aquilo, mas termino esquecendo. Deixa eu ver. Sim, algo que é muito importante. Na transição de cena a cena, você tem, por exemplo, 2 páginas. Você precisa usar a estrutura das suas páginas a seu favor. Por exemplo, é muito comum, numa narrativa bem organizada, bem estruturada, o fim da cena está no fim da página e o começo de uma outra cena está no começo de outra página. Então aqui termina
a cena, aqui vai começar outra, em outro lugar. Então você aproveita a lacuna que existe entre uma página e outra, porque as lacunas, de uma cena para outra, a lacuna de tempo é maior. Você pode fazer uma calha maior para demonstrar essa distância maior de tempo, ou você pode também aproveitar a distância que existe entre uma folha e outra, entre uma página e outra. Existe uma diferença entre página par, página ímpar, mas eu não vou entrar nesse detalhe também, tá? Aqui eu estou passando o fundamental, que é o seguinte: quando você vai passar de uma página para outra, você pode muito bem aproveitar essa lacuna que tem para fazer uma transição de cena para cena. Isso é muito legal. E você saber também quando é importante fazer a transição de cena a cena dentro da mesma página. Isso pode ser útil para a sua narrativa, pode ajudar a contar a sua história. Clã das Açougueiras, eu uso muito esse tipo de brincadeira. Em A Cidade de Alex é uma narrativa mais lenta e você tem essa transição de página a página, de cena a cena, de página a página, com muito cuidado, eu demorei muito para fazer aquilo ali, tá? Então fiz muitos layouts, muitos experimentos para chegar naquele formato final de página. E se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu vou colocar um link aqui também. Abre o link e você vai poder clicar e vai poder acessar aí as minhas HQs para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Mas eu aconselho fortemente você a baixar esse e-book. Se você ainda não baixou, baixar esse e-book. Você clica, você faz o cadastro com o nome, o e-mail, e você tem acesso ao e-book. E você pode fazer o download desse e-book, guardar no seu computador, guardar no seu sistema de armazenamento em nuvem. E você tem isso salvo para você usar quando você quiser revisar, estudar na hora de fazer os layouts para a sua história em quadrinhos. Então, esse é o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê na próxima. A gente ainda tem mais uma videoaula sobre narrativa de quadrinhos. Eu vou falar sobre a relação do texto com imagem, que também é fundamental, uma das coisas que eu mais me divirto fazendo nos quadrinhos. Eu acho que é uma arte particular, arte da balonagem, do design da onomatopeia, da relação entre texto e imagem. Eu acho quadrinhos assim, cara, uma arte incrível, e ela às vezes é muito pouco utilizada. Os recursos que ela tem às vezes são mal utilizados, são muito limitados, muito padronizados. Eu acho interessante, eu espero que você que gosta de fazer quadrinhos também esteja aberto a essas experimentações, esteja aberto a conhecer os fundamentos para poder fazer uma experimentação mais arrojada e revolucionar o nosso mercado de quadrinhos, que o caminho é esse, cara, é ser autoral, é ser independente, é se autopublicar, financiamento coletivo. Tudo isso eu vou fazer uma outra série em breve sobre o quadrinista independente, quais são os caminhos que ele tem, como ele cria o seu projeto de quadrinhos, tá? Porque tem muita gente que faz uma série de vídeos, eu acho muito bom, porque tem gente falando sobre esse assunto, mas, cara, pouca gente dá uma dica certeira, sabe? Pouca gente realmente ajuda a pessoa a realizar, concretizar o próprio trabalho. Eu, como professor de artes, formado em licenciatura em artes, faz parte do meu dever, faz parte da minha missão facilitar isso para você que quer fazer história em quadrinhos, não apenas quem vai comprar o meu curso, quem vai fazer o meu curso pago, que eu tenho já um curso estruturado no curso online, mas aqui pelo YouTube mesmo eu vou liberar um conteúdo fundamental, um conteúdo importante que faz a diferença, que ajude você a criar a sua história em quadrinhos, tá? Eu não posso também falar sobre tudo, senão eu vou viver de quê, né, cara? Eu tenho que ter o meu ganha-pão, que é o meu curso principal, mas eu tô tirando uma fatia aí, tô cortando uma fatia para colocar gratuitamente
no YouTube e gratuitamente no meu site. Então, uma parte desse conteúdo vai ser gratuito no YouTube e outra parte apenas para os inscritos na minha lista VIP. Se você baixar o meu e-book, você está automaticamente cadastrado na minha lista VIP. E você pode fazer só a inscrição por fora, você não precisa baixar o e-book para poder se inscrever na lista VIP. E você estando nessa lista, você recebe por e-mail o acesso a essas aulas apenas por e-mail. Então, apenas quem tem essa inscrição vai receber por e-mail o link para acessar essas aulas, certo? Combinado então? Participe da nossa lista VIP, tá? Você faz o download do e-book, você já está automaticamente na lista VIP e a gente se vê por aí, pelo YouTube, pela internet ou quem sabe pessoalmente, dia desse. Então, um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.